Olá, queridos. Shalom, shalom. Apóstolo Fábio Cílio aqui. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Que bom, que prazer ter você aqui conosco. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia, a classificação, dos livros na Bíblia. Vai ser muito interessante, muito esclarecedor, tenho certeza. Mas antes de qualquer coisa, se você está conosco aqui, primeira vez no nosso canal, nós vamos pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, nos dando essa força aí, se inscrevendo no nosso canal. Vai estar inscrever-se aí embaixo, só você fazer sua inscrição, bem facinho, Assinar, olha só, ativar, Ativar o sininho, Ativar o sininho aí para que você receba as notificações quando tiver vídeo novo, Deixar o seu like, Aquele joinha se você gostar e compartilhar esse vídeo com o maior número de amigos possíveis, tá bom? Compartilhe aí bastante, o máximo que você conseguir, compartilhe esse vídeo, legal? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, mais precisamente a estrutura do Antigo Testamento. Em um outro vídeo nós vamos falar sobre a estrutura do Novo Testamento, legal? Então vamos lá, para você começar a entender sobre isso, os livros da Bíblia são classificados, são 5 classes diferentes no Antigo Testamento. É classificado em como ou o que, apóstolo? Classificado na Torá, ou Pentateuco, lembrando que a Torá vem de uma linha mais judaica mesmo, e o Pentateuco é por causa da influência grega na escrita da Bíblia. Então nós ocidentais usamos mais o Pentateuco do que a Torá, diferente dos judeus que se utilizam do nome Torá. A gente vai falar quais são os livros que estão inseridos na Torá. Depois da Torá, nós temos os livros históricos. Vamos falar um pouquinho sobre os livros históricos. Quais são os livros históricos? Depois sobre os livros poéticos, Também temos os livros classificados como poéticos. Temos os profetas maiores, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior do que o outro, na relação de profetas, assim com os livros, e os profetas menores, terminando essa estrutura do Antigo Testamento, legal? Então vamos começar aí pelos livros que estão classificados, que estão inseridos dentro da Torá, da lei. E Pentateuco vem de penta, Penta, 5, teuco, rolos, Então 5 rolos, 5 pergaminhos, e são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, os livros que estão inseridos na Torá, na lei, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando você escutar um pregador falar, ou numa aula o professor falar, o Pentateuco, vocês precisam ir lá no Pentateuco e pesquisar tal coisa, você está ciente que ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, legal? Depois nós temos os livros históricos. Os livros históricos que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdra, Neemias e Ester. Aqui também tem uma observação interessante, tá, irmãos? Sempre que a gente estiver fazendo referência a livros, nós vamos nos utilizar da palavra primeiro. 1º Reis, 1º Crônicas, 1º Samuel. Isso é uma falha cometida, por muitos pregadores, inclusive renomados, pregadores, e pasmem, até alguns professores nas suas aulas se utilizam dessa nomenclatura, Primeira Crônicas. Não existe Primeira Crônicas, é uma referência a um livro. Então, primeiro livro das crônicas, 1º Crônicas. Outra observação
é que no início lá, né, na Bíblia, no seu original, esses livros eram um livro apenas, né? Não era 1º e 2º Samuel, é o livro de Samuel. Só que, para facilitar a vida dos copistas, porque a Bíblia era copiada por escrito, diferente de hoje que nós temos impressoras para poder fazer quantos exemplares nós quisermos, naquela época era um trabalho manual dos copistas. Você imagine, o cara tá lá no meio do trabalho, errou, aí tinha que se desfazer, né, de parte do que já estava escrito ali, porque errou uma palavra e tudo mais. Então foi feito, por causa do tamanho dos livros, a divisão de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônica, 1º e 2º Reis, tá bom? Então você que está começando a pregar agora, ou você que já prega há algum tempo, mas tem esse costume, não se esqueça, 1º Reis, 1º Crônicas, 1º Samuel, nunca primeira, porque é uma referência a livros e não a cartas, como lá no Novo Testamento. Os livros poéticos, né? A Bíblia também tem a classificação dos livros poéticos. E quais são? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros poéticos que fazem parte de uma classificação de livros que são mais cânticos, né? Que em algumas passagens até mais românticas e coisa dessa natureza. Então a Bíblia também tem essa classificação. Logo depois, os profetas maiores, que eu vou repetir aqui, não tem nada a ver com o profeta maior ser melhor, ser mais ungido do que o profeta menor. Não tem nada a ver. É só uma divisão por conta dos livros, do tamanho dos livros pelo qual essa classificação se refere. Então, os profetas maiores, que são os livros, né, maiores, os livros mais robustos, estão lá: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores, né? Por assim nós conhecemos. E o livro dos 12, que na verdade são 12 livros dos profetas menores, tá bom? Nós conhecemos como profeta menor, né? Que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Zacarias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 livros compõem, né, os profetas menores, tá bom, querido? Então, lembrando aqui o pessoal, falamos sobre a estrutura da Bíblia, a classificação dos livros. Então, a Bíblia é classificada dessa natureza com a seguinte colocação: o Pentateuco, né, a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Na próxima aula nós vamos falar sobre a estrutura no Novo Testamento. E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre como são classificados livros e cartas no Novo Testamento. Legal? Espero ter ajudado. Né? Se você gostou, deixa o seu like aí, o seu joinha. Se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de se inscrever. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço aí a todos. Shalom, shalom. Um beijo para vocês.